bem-vindos a mais um Promover Estética, um projeto dos cursos de comunicação e os cursos de graduação em estética e cosmética das faculdades Promove. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito querida e que assim a gente contou os dias para poder ela estar conosco. Professora Miriam Barros Junqueira, que é esteticista e também fisioterapeuta dermatofuncional. E hoje a gente veio trazer para vocês um bocado de informação de qualidade aí a respeito de ozonioterapia e também do queridinho do momento, que é o endolaser. Professora Miriam, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua formação. Como que você assim, se descobriu na área da estética? Agradeço o convite, né? É um prazer imenso trabalhar para um programa desse que vai divulgar especificamente a estética, né? Para a gente entender um pouquinho mais sobre uma tecnologia que eu amo, que é a ozonioterapia. Então, eu sou esteticista, sou fisioterapeuta, atuo há 23 anos na área da estética, sempre buscando inovação. O esteticista ele deve, e o profissional, né, que trabalha com estética, ele deve sempre se atualizar, porque a estética, gente, ela vem crescendo a todo momento, né? E como é a área da saúde, a gente precisa se qualificar, buscar conceitos científicos, tecnologias científicas que vão entregar resultado, saber as indicações, contraindicações dessas técnicas novas. Não é tudo que é novo que funciona. Então, eu sempre me atento. Como eu sou da área da educação, eu também atuo na área clínica. Eu acho que o professor ele tem que sempre colocar a mão na massa, porque muitas vezes a teoria é um pouquinho diferente da prática, né? E então vou tentar passar para vocês um pouquinho sobre essa tecnologia e ozônio e conversarmos um pouquinho sobre o endolaser, que é o bambambam aí da mídia, de redução de gordura, saber as indicações, as contraindicações. Ai, que bom. Estávamos muito felizes e muito ansiosos com esse momento. Quando a gente fala de ozonioterapia, nós tivemos alguns interfúgios aí nesse processo. Porque desde 2008, mais ou menos, nós já temos a ozonioterapia dentro lá das terapias complementares de saúde, né? E ele veio, tomou uma proporção grande, principalmente depois da pandemia, né? Nos tratamentos pós-Covid, a gente viu muito isso. E aí começou-se agora um debate de que a ozonioterapia não tem embasamento científico, que o ozônio não é tudo isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é a ozonioterapia, o que é essa tecnologia e como ela pode nos ajudar nos procedimentos estéticos. Sim, vamos lá então. O ozônio, falar um pouquinho da regulamentação também, né? O ozônio, gente, ele tem uma regulamentação para os profissionais da área da saúde, que é a portaria pelo SUS 702 de 2018, guardem essa portaria, das práticas integrativas 702 de 2018, onde fala que o ozônio está autorizado, né, no território nacional a todos os profissionais da área da saúde que possam trabalhar com práticas integrativas. E os profissionais da estética, principalmente o esteticista, pode trabalhar com práticas integrativas, tá? Já tem a regulamentação. As práticas integrativas são dentro do ozônio, né, que foi implementado, incluso aí nas práticas integrativas, nós temos a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, aromaterapia, né, os óleos essenciais, então, todos com comprovação científica. Com a pandemia, né, então essa lei é de 2018, com a pandemia falou-se mais de ozônio. Por quê? O ozônio, ele é uma molécula que nós já temos aqui na atmosfera, né? Nós temos aí a camada de ozônio. Então, o ozônio é uma molécula formada a partir do oxigênio, a molécula de O2, que vai se unir a outra molécula que nós chamamos de oxigênio alotrópico, que é o oxigênio atomar, que não está ligado a nenhuma outra molécula, o oxigênio sozinho.
essa ligação, né, O2 mais O forma o O3, tá? Então, nós já temos aqui na nossa sala até o ozônio. Mas o ozônio que está sendo muito comentado é o ozônio medicinal. Então, em relação à legalização, se é o ozônio medicinal, nós temos que trabalhar com equipamentos com Anvisa, né? Então, é um cilindro de oxigênio medicinal, que vai estar ligado a um equipamento eletroterápico. Nós ligamos esse equipamento, colocamos esse oxigênio dentro do equipamento e esse equipamento emite uma carga elétrica nessa molécula de O2. E com isso a gente vai ter desmembramento dessa molécula de O2 e essa formação de ozônio. Então, ozônio medicinal que nós vamos injetar nos nossos clientes ou pacientes. Não existe, gente, outra forma de injetar ozônio. Então, tem que ser o ozônio, né, através do oxigênio medicinal, tá? E aí você me perguntou sobre a área da estética, não é? Isso, como que ele pode, né? Como que a gente pode ajudar nos tratamentos. Porque a gente sabe, a gente vê hoje falar limpeza de pele ozonizada, hidrolipoclasia ozonizada. Tudo agora que vem é máscara ozonizada. A gente vê isso assim a todo momento, né? Então vamos lá, vamos falar. O ozônio ele tem várias vias de administração. Nós temos a via injetável através de agulhas, tá? Então vamos falar, vou pegar por mim aqui para ir lembrando as disfunções. Temos as alopecias, queda capilar. A queda capilar, ela ocorre por estresse, por deficiências de vitaminas, né? Por eflúvios telógenos, febre. O pós-Covid mesmo valorizou muito o ozônio, porque pós-Covid, queda capilar, né? O ozônio ele ajuda a fortalecer a unidade folicular. Então, os efeitos do ozônio na terapia capilar. O ozônio ele tem efeito anti-inflamatório, tem efeito bactericida, bacterostático, fungicida, aumenta a oxigenação do tecido, aumenta a produção de fatores de crescimento. Fatores de crescimento são citocinas, estruturas que vão ajudar na intercomunicação celular, acelerando o metabolismo, aumenta a oxigenação. Então, tem várias vias de dar energia para a nossa unidade folicular. Com isso, ele ajuda no estímulo de colágeno, então ele vai tratar rugas, flacidez, cicatrizes atróficas, cicatrizes fundas por aumentar a oxigenação. Ele ajuda a desinflamar a gordura. Se eu injetar na gordura, no tecido adiposo, a gente vai ter um efeito lipolítico, de lipólise, degradando o adipócito para ser, né, metabolizado ali por aquele paciente, por aquele cliente. Celulite também desinflama, aumenta a circulação. Fibrose, então, pós-operatório. Dor para os profissionais que podem, né, trabalhar com dor. Podemos aplicar intraarticular, ter efeito analgésico, algogênico, que promove o alívio da dor. Então, ó, um mundo de efeitos. Temos o injetável. Temos o ozônio através da água. O equipamento ele tem um borbulhador, onde você vai colocar uma água bidestilada. A água tem que ser pura, porque o ozônio ele é altamente instável. Não se sabe o que ele pode fazer, por exemplo, se eu colocar uma água mineral. Como ele é instável, com a água mineral nós temos minerais, né? Então, ozônio. Vou ozonizar essa água juntamente com esses minerais, pode formar uma outra molécula e você vai beber essa água, pode te dar uma dor de barriga, uma dor de estômago. Então, a água para ser ozonizada para a gente beber ou para a gente lavar uma ferida, algo infectado, ela deve ser água bidestilada ou destilada. A água ozonizada ela vai ter o efeito de matar bactéria, matar fungo, tá? E vírus. Então, para dor de garganta, para rinite, para faringite, né? Para herpes, para um pós-operatório, você lavar uma ferida purulenta, algo que esteja contaminado, para uma psoríase, uma dermatite seborreica, qualquer machucado, a gente tem um risco de infecção. No pós-operatório, abriu ali a ferida, né? Abriu o ponto, a gente chama de decência de sutura, né? Se torna um foco de infecção, então a água vai ajudar. Temos o ozônio auricular, gente, então vamos colocar um esteto,
tá? E através desse esteto eu vou injetar o gás no ouvido. Então ele tem efeito bactericida, bacteriostático e fungicida, serve para doenças de vias aéreas superiores, então alergias, rinite, sinusite, otite. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu fiz uma aplicação para labirintite. Temos artigos científicos em relação à paralisia facial, né? Então, temos muitos artigos científicos já. A mídia comenta que o ozônio não tem comprovação científica, mas isso é uma questão, né? Tudo que é novo a gente vai ter a briga, as pessoas a favor e as pessoas contra, né? E aí a gente tem que buscar. Nós temos mais de 5.000 artigos científicos já catalogados, né, em sites científicos mesmo, PubMed, Cielo, Journal, e só tem crescido essa publicação em relação ao ozônio. Temos o ozônio através do soro, que você falou, a hidrolipoclasia ozonizada. Então eu posso pegar o soro, quando a gente injeta para fazer hidrolipoclasia, injetamos o soro, né? A professora Lilian aqui é top em hidrolipoclasia. Ela até deu uma palestra para mim de hidrolipoclasia, me recordo sobre isso. Injeta o soro para utilizar o ultrassom. O ultrassom ele mobiliza líquido, né? Então, quanto mais água tivermos no tecido, mais o ultrassom vai mobilizar e diminuir o tecido adiposo. O soro ozonizado, a gente vai ter o poder do ozônio de oxidação dos adipócitos. Então, além do soro, que é fantástico a utilização do ultrassom, o ozônio ali naquele soro vai acelerar o processo, né, de redução daquele adipócito, tá? Deixa eu ver se eu me lembro aqui, o articular, acho que eu falei algumas... tem as bags, não posso esquecer as bags, que são sacos, que colocamos sacos, como se podemos comparar um pouquinho com a câmara hiperbárica, né? Então, se eu tiver uma ferida, por exemplo, uma queimadura na mão, onde você tem uma contaminação, algo purulento, né? Uma úlcera, uma escara de pressão, onde aquela ferida não fecha. Não fecha por quê? Porque eu tenho bactéria e fungo. A bactéria e fungo vai comendo ali aquele tecido, né? O meu organismo está tentando cicatrizar e eu tenho a bactéria comendo. Então, o meu organismo tentando fechar e a bactéria não deixando. O ozônio em bag, através de bolsas, vai fazer o quê? Matar a bactéria e matar fungo. E com isso, né, você consegue acabar com algo que esteja impedindo o processo de cicatrização, que vai ser a bactéria, e consegue fechar uma ferida. Mas olha só, gente, eu falei aqui sobre matar bactéria e matar fungo. As pessoas que não sabem sobre o ozônio vão ir contra. Por quê? Se ele mata bactéria e mata fungo, por que ele não mata? Por que ele pode matar a célula humana, né? E por que ele não mata a célula humana? Olha que interessante. Aí que vem o poder do ozônio. Quando a gente injeta o ozônio em qualquer via, ele vai fazer o quê? Nós injetamos a molécula de O3, tá? Que é o ozônio. Mata bactéria e mata fungo. E ele é uma molécula altamente instável. Então, ele logo se desmembra em O2 mais O. Oxigênio puro. Então, nós teremos uma oxigenação bem interessante naquele tecido. Mas eu terei o oxigênio sozinho, que é considerado um radical livre. Esse oxigênio sozinho vai oxidar o meu tecido. Oxidar, gente, é fazer mal, é tentar atacar as células, né? Tentar matar. Só que esse que é o segredo. Nós temos dosagens certas para oxidar o nosso paciente, o nosso cliente. Então, não é algo aleatório. Eu não vou pegar uma quantidade de ozônio e vou injetar numa pessoa. Nós temos parâmetros que foram retirados do Tratado de Madrid. Então, já tem vários cientistas, né? Já temos tratados em relação ao ozônio para retirarmos essas dosagens. Então, eu vou jogar uma dosagem, né? Que nós chamamos assim, uma dosagem que eu vou verificar o estresse oxidativo do meu paciente, do meu cliente, e vou trabalhar com a dosagem correta. Eu injeto o ozônio vai oxidar a célula humana, mas de forma controlada. Oxidando a célula humana,
de forma controlada, essa oxidação estimula, tá? Uma proteína que nós temos na célula humana, chamada de NRF2. Muitas pessoas não sabem disso. Toda célula humana tem essa NRF2, que é uma proteína responsável por estimular as enzimas antioxidantes contra a oxidação. Então, o ozônio irrita aquele tecido, o tecido que vai ser, né, a NRF2 vai acordar, vai agitar e vai produzir as enzimas antioxidantes. Nós chamamos a sódio, a superoxidesmutase, a CAT, que é a catalase, e a glutationa, que quando a gente vai verificar no topo da pirâmide qual o poder dos antioxidantes, eu penso em vitamina C. Você não pensa também? Sim, a maioria. O que a gente vai tomar em antioxidante? Vitamina C. Sim. A vitamina C, a gente tem uma pirâmide assim, né? A vitamina C, ela tá aqui embaixo, gente. A glutationa, superoxidesmutase e catalase estão no topo da pirâmide. Olha. Aí é o segredo. Um boom de energia, um boom de antioxidante, né? Então, eu oxido o organismo para fazer com que o meu organismo responda a esse processo. Gente, olha só que lindo. É saudável. Eu estou fazendo o seu organismo acordar. Ativar a produção das enzimas antioxidantes. E aí o poder do ozônio, tá? Esse poder fantástico dele em relação a rejuvenescimento, a estímulo de colágeno, né? Eu falei em gordura, falei em cabelo, falei em ruga. A forma de utilização, a forma vai depender, né, de onde está localizado. Então, por exemplo, injetável. Numa flacidez eu vou injetar a 15 graus, numa gordura eu injeto a 90 graus. Então, tem vários parâmetros de utilização, tá? Nós vamos adaptar de acordo com onde está a minha disfunção, onde está aquela lesão, né, para eu saber onde que eu vou introduzir. Isso tudo, gente, a gente retira desse tratado de Madrid e de artigos científicos. Nossa, gente, olha para vocês verem a quantidade de benefícios que o ozônio tem, né? E como a professora Miriam bem colocou, são várias as vertentes que ele tem. Então, há de se, como tudo que é novo, não só na área da estética, mas na área da saúde no geral, é interessante que a gente possa trazer informação para que as pessoas também tenham esse entendimento. Porque, assim, veicula-se muito de falar que o ozônio corrói uma luva, só que esquecem que uma luva é de látex, e se for na luva de vinil, não vai acontecer isso. E isso ficou muito claro na explicação da professora com relação a essa oxidação da célula, mas ao mesmo tempo acordando uma outra área que muitas das vezes está adormecida. Exatamente. E aí, Lília, eu esqueci de falar. Eu falei da célula humana, né? Só complementando aqui. E por que não mata a célula humana? Porque a célula humana tem o sistema de defesa. O vírus e bactéria não tem o sistema de defesa. Por isso que ele morre. Exatamente. Ou seja, ainda estimula a questão da imunidade, né? Porque se a gente tem uma imunidade bacana, outros procedimentos estéticos vão ter mais resultados, como no caso de cirurgias plásticas ou cirurgias em geral, que hoje a gente já tem em alguns médicos esse entendimento de que aplicar o ozônio no pós-operatório funciona bem. Exatamente. Por que eles estão indicando o ozônio no pós-operatório? Porque o ozônio ele tem efeito anti-inflamatório. Então, ele vai barrar a produção de algumas citocinas inflamatórias. Diminui edema. Então, com isso, diminui edema, diminui dor, acelera o processo de cicatrização. Então, o risco de ter uma intercorrência, de ter uma abertura de sutura ali, uma descência de sutura, é menor. Quanto mais a gente acelera o metabolismo daquele paciente, melhor a resposta. Exatamente. Então, a gente tem aí várias vertentes para entender. Mas uma outra coisa que é necessário enfatizar, o que a professora Miriam já falou, gente, é a questão de saber a dosagem adequada, fazer um aprendizado e buscar por um aprendizado de qualidade.
Hoje eu brinco sempre que hoje a gente está num mundo cheio de experts, cheio de especialistas, cheio de mentores e etc. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque realmente há de se entender aquela questão. A estética, ela precisa ter base científica. A estética, ela precisa ter um senso crítico para saber até que ponto eu estou ajudando ou eu estou prejudicando o meu cliente. Exatamente. Se eu não tenho certeza, não faço. Né? Eu tenho 23 anos de profissão, como você... A Lília é mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Ou pode ser mais um pouquinho ou menos. Bem, né? menos. Mais ou menos parecido, né? Nós somos amigas há muito tempo da área da estética. E muitas vezes eu olho assim, gente, não faz isso não. E a pessoa recém-formada pega e faz, né? Então, a gente tem aí... E muitas das vezes nem é formada. Exatamente. É estudar. O curso de um dia não forma ninguém. Ele te atualiza, ele até te capacita, mas ele não forma. O seu embasamento tem que ser um embasamento regular. E científico. Exatamente. E buscar sempre, buscando artigos. O que eu tô falando sobre o ozônio hoje... Né? Tudo, gente, com comprovação científica. Às vezes a Lilian pode me perguntar, e dosagem vai aumentar ou não? Olha, hoje, né, nesse horário aqui, não. Mas, como é um recurso antigo, né, mas novo, principalmente na estética, estão saindo vários artigos, várias comprovações e vários estudos. Então, eu sempre vou ter que me atualizar em relação a esses parâmetros. E nós, profissionais que trabalhamos com ozônio, a gente sempre está trabalhando com o pé atrás, com a menor dosagem, com que o Tratado de Madrid regulamenta. Então, ele fala assim, você pode ir até, por exemplo, 10 mil microgramas por ml por dia. A gente vai menos um pouquinho, a gente sempre trabalha com o pezinho atrás. Margem de segurança, né? Margem de segurança. E agora, gente, pra gente falar e assim, fechar com a chave de ouro, porque se deixar a gente fica aqui, ó, a tarde toda falando, que é uma coisa aí, o boom do momento, a gente não pode deixar de falar disso, e eu até pedi a professora Miriam pra gente poder trazer esse assunto, que é o famoso do endolaser, endolifting, que tá todo mundo falando, que tá todo mundo querendo fazer, que tá todo mundo achando assim que é milagroso, que destrói a gordura, que derrete a gordura. Inclusive, algumas pessoas que falam, não, vai sair na urina, não, vai sair nas fezes. Não vai, o organismo precisa metabolizar, que é um equipamento de fibra ótica e que gera um laser na sua ponta que destrói ali ou promove o efeito de células de sustentação, colágeno, elastina. Mas a gente tem visto esse boom aí e também com uma certa preocupação. E essa preocupação que eu chamei a professora Miriam para vir falar, que é a respeito do antes do endolaser, antes do endolifting. Essa tecnologia não é nova, se a gente for parar para pensar que a gente já tem laser de fibra ótica usado em outras áreas da saúde. Exatamente. É novo na parte da estética, né? Só que o uso desregrado, gente, sem um conhecimento correto, né, em relação... Ele é um laser que vai aquecer o tecido. Através desse aquecimento, ele vai degradar o adipócito, né? Como se fosse, entre aspas, assim, derreter, né, a gordura. E não vai sair pela urina. Por onde vai ser metabolizado? Isso, né? E através desse calor, ele vai também causar um processo inflamatório. Mas qual a quantidade de processo inflamatório eu posso promover naquele paciente para que estimule colágeno, sem colocar em risco a epiderme? Porque se eu for trabalhar para flacidez, com estímulo de colágeno e elastina, para ter uma atração, a fibra ótica ela tem que estar mais superficial, né? E se eu superficializá-la muito, eu posso promover uma queimadura na epiderme. Então a gente tem que saber a dosagem certinha, a temperatura, quantas passadas. Não é qualquer curso que vai te habilitar a isso, né? Exatamente. Eu não sei falar corretamente sobre a ação do endolaser e endolifting, né? Mas eu tenho me assustado bastante porque, como eu trabalho com ozônio,
chega para mim muitas intercorrências. Então, eu só peguei o BO, eu não peguei a parte boa do endolaser. Como fibrose, fibroses bem resistentes, processo inflamatório muito grande, que a gente percebe uma infecção embaixo do tecido, peles queimadas, né? Muitos hematomas, e aí é o uso correto, é o uso incorreto, é o equipamento que não funciona? Não, gente, o equipamento funciona. Como a professora Lilian falou, o equipamento já é utilizado em outras áreas, né? Então, eu acho assim, o uso indiscriminado, sem um estudo específico, né, da técnica correta, da temperatura, usar sempre com o termômetro. Os profissionais estão trabalhando dessa forma, estão lesando os tecidos e sem um respaldo correto, sem saber o que eu faço após. Se eu usei demais, se eu causei uma intercorrência, como que eu vou atuar após essa intercorrência? Eu sei, eu tô apta para atuar com endolaser? E é isso que é o nosso alerta aqui, gente, com relação a essa tecnologia que é tão fantástica, mas que ela depende de um conhecimento mais profundo, principalmente no período pré-endolaser e pós-endolaser. Eu não posso trabalhar pensando assim, eu posso passar 10 passadas. Não, eu posso fazer o corpo inteiro numa única sessão. Não, a gente precisa sim ter critérios, e esses critérios que eu sempre falo, como é uma tecnologia nova, ainda se tem muito caminhar aí pela frente, mas o que a gente já entende das pessoas sérias que trabalham com embasamento científico, que trabalham com seriedade, primeiro, vamos analisar esse paciente, vamos lá, vamos pedir ele um hemograma, será que ele tem, a quantidade de ferro do organismo dele tá ok? A quantidade de gordura visceral, porque quando eu faço essa gordura vai para onde? Exatamente. Quando eu faço esse derretimento, né, como se diz, essa gordura vai ficar no meio intersticial, e se ela fica no meio intersticial, você concorda que a quantidade de gordura visceral vai aumentar? Vai aumentar. E aí, se aumentar, o que essa pessoa faz? Ela vai ter um problema de hiperglicemia muito grande, e isso pode gerar um problema de saúde sério. Então, questionem quando forem fazer um curso, primeiro busca a ementa desse curso. Quem é o profissional que está dando esse curso? Essa pessoa tem embasamento? Como ela vai falar de intercorrências dentro do curso? Como ela vai te tratar mostrar essas intercorrências? Exatamente. Então, isso tudo a gente precisa entender quando se trata de uma tecnologia nova. E aí, assim, é ruim a gente comparar, porque são duas coisas diferentes, mas nós nos lembramos bem daquele período, década de 90, mais ou menos, que o MMP era muito usado. O polimetilmetacrilato, né? Até um nome, um palavrão. E que a gente tinha as pessoas fazendo bioplastia de glúteo, bioplastia no rosto. E depois essas mesmas pessoas começaram a ter problemas de intercorrência. Por quê? Porque era uma coisa nova, virou moda e todo mundo partiu para fazer. Não se utiliza mais, né? Exatamente. Ainda alguns profissionais ainda utilizam. Formam de formas reestruturadas, né? Exatamente. A gente tem que saber como que isso foi reestruturado. Exatamente. Né? E principalmente o que eu acho mais preocupante é a gente saber o que fazer no momento que aquilo dá errado. Agir nas intercorrências. Exatamente. Você tem condições de prestar um primeiro socorro, você tem um brigadista presente, você tem ali um laudo ou uma prescrição médica falando que aquela pessoa está ok com a saúde dela. Ela não tem uma anemia, ela não tem uma baixa de ferritina. Ela pode utilizar aqueles anestésicos que são aplicados, Exatamente, né? Que é outra questão muito importante. Essa pessoa, ela está apta a usar aquele tipo de anestésico, ela tem o perfil para utilizar aquele tipo de anestésico. Então, isso tudo é uma vertente que a gente tem que falar, que a gente precisa. E eu sei que hoje
Nós, né, no Brasil, somos o país que mais se gasta com cirurgia plástica. A gente fica atrás apenas dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, me parece que Japão também está aí no páreo. Mas as pessoas não medem esforços para ficar belas, jovens, saudáveis, mas tudo tem que ter um senso crítico. Então, assim, eu posso colocar, eu posso fazer, me submeter a isso. E aí, Miriam, uma outra vertente que é o ozônio usado nesse pós. Exatamente. O que eles já estão fazendo é o quê? Aplica o endolaser, né? Então você vai ter ali o descolamento, né? Através da fibra ótica, um processo inflamatório muito grande e pronto, final, acabava-se a técnica. Como estava tendo muita fibrose, muito edema, muito processo inflamatório, o protocolo mudou. Acabo de aplicar endolaser, aplico o ozônio naquele local. Por quê? Anti-inflamatório. Então vai reduzir, né, as citocinas inflamatórias, evitar a fibrose e acelerar o processo de cicatrização daquele tecido. Consequentemente, diminui as intercorrências. Olha que fantástico, gente. É uma tecnologia a nosso favor, né, ao favor do benefício estético que se busca, mas sem deixar de abrir mão da coisa da saúde. Exatamente. Porque não adianta ficar linda, maravilhosa, ficar ali com o corpinho em cima e perder a saúde por isso. Exatamente, né? Ganhar uma fibrose, ganhar um hematoma, uma lesão na pele, ninguém quer. Exatamente, né? E imagina no rosto ganhar ali uma hipercromia. Eu fiquei sabendo na semana passada de um caso em Salvador que fizeram na pálpebra, até de uma pessoa famosa, né? Não posso citar nomes. Fizeram na pálpebra para flacidez e promoveu queimadura. E agora? Como que faz? E agora? Exatamente. E aí como que faz? É isso que a gente tem que pensar. É evitar as intercorrências. Exatamente. Trabalhar com parâmetro de segurança para justamente promover no seu cliente aquele resultado esperado sem colocá-lo em risco. E assim, algumas pessoas falam assim, Miriam, mas o fulano quer o resultado. Ele quer rápido. Vou passar mais um pouquinho a fibra. Exatamente. Vai reduzir, mas vai inflamar mais, você vai ter uma pedra de fibrose enorme, que não vai conseguir degradar com nenhum tratamento. Então, a gente sempre, o que a gente quer aqui, até mesmo com esse projeto, que é o Promover Estética, é trazer para vocês informação de qualidade, mostrar para vocês que a estética é com embasamento científico, que ela realmente tem efeito e resultado desde que trabalhada da forma correta. E então, por isso, a gente sempre traz a todo o programa nosso. Se você ainda não viu os outros programas, corre aí que eles estão sempre passando. E tem também o nosso canal no YouTube do projeto, né, que é a TV Promove, juntamente com os cursos de graduação das faculdades Promove, para poder trazer para vocês essa informação de qualidade. Então, pessoal, esse foi o nosso Promover Estética de hoje, juntamente aqui com a professora Miriam, para falar um pouquinho dessa tecnologia que é a ozonioterapia, juntamente com o endolaser, ou também o endolaser falando sobre a ozonioterapia. Agradeço a todos vocês por nos acompanhar e por estar presentes conosco. Agradeço imensamente, professora Miriam, por ter aceito o nosso convite e por estar aqui para vir falar desse equipamento e desse protocolo fantástico que é a ozonioterapia. Eu quem agradeço o convite, gente. Sigam o canal, porque pelo que eu vi aqui, várias informações, né? E para a gente sempre buscar o conhecimento, né? E a área da estética, se conscientizem sempre, estudar sempre com comprovação científica. E nesse canal, a professora Lilian sempre está buscando profissionais com comprovação científica. Sempre, gente. Aqui nosso compromisso é com você que nos acompanha, com os nossos alunos e os nossos professores também. Fiquem todos bem e até o nosso próximo Promover Estética.